Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias reina e vence os edomitas. E era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeodã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com interesse do coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram ao rei, o seu pai. Porém não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e o pôs segundo a casa de seus pais, por chefe de milhares e por chefe de centena, e por todos os Judá e Benjamim. Ele os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também de Israel contratou 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim. Esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias aos homens de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que ele tinha vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar. Pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo até o vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam 22.000 e o levaram ao alto de um penhasco, de onde os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3.000 e saquearam o grande despojo. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhe incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses deste povo, quais não livraram o seu próprio povo da sua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, esse lhe respondeu: puseram-te por conselheiros do rei? Cala-te, por que haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não deste ouvido ao meu conselho. E tendo tomado o conselho Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Joás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vamos medir força com as armas. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Porém os filhos do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te intermeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvido, porque isso vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Judá, subiu. Então ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. Ele derrubou os muros de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, prata, todos os utensílios que se acharam na casa com Obed-edom,
os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto o primeiro como os últimos, diz que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques e o mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram com seus pais na cidade de Judá.